Bom dia, essa é a aula 7 do curso de Programação Web, Programação 2. Nessa aula vamos falar sobre a parte básica do SQL, essencialmente como a gente insere, remove e altera dados em tabelas. Inicialmente vamos falar sobre os comandos show, que nos permite saber que tipo de tabelas, quais são os atributos que estão presentes no banco de dados. Vamos saber também um pouquinho sobre como se faz a manipulação dos bancos de dados e das tabelas, principalmente como se remove uma tabela ou um banco de dados já existente. Vamos saber como se altera tabelas para inserir ou remover um novo atributo. Vamos falar um pouquinho também sobre como inserir dados nas tabelas usando o comando insert. Vamos falar muito brevemente sobre o comando select, que é o comando mais importante do SQL. Vamos falar sobre a cláusula where, que pode ser usado tanto com o comando select como outros comandos SQL. Falar sobre remoção de registros, remoção de linhas de tabela e atualização de tabelas. Então, inicialmente, vamos falar sobre os comandos show, que são usados para inquirir do MySQL que tabelas existem, que bancos de dados existem e outras coisas. Então, por exemplo, o comando show databases é um comando que permite a gente descobrir quais são os bancos de dados existentes no MySQL. Na verdade, o comando show database só vai te dizer os bancos de dados aos quais você tem acesso. Então, se você não tem privilégio de acessar um determinado banco de dados, então você não vai ver esse banco de dados listado através do comando show database. O comando show tables, ele permite saber para um determinado banco de dados que tabelas existem e, naturalmente, nesse caso também, apenas as tabelas às quais você tem acesso. Observe que se você não diz nada a respeito do banco de dados, você tem que usar antes um comando use banco de dados. Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, vamos assumir que estamos usando o nome do usuário e nome e password, né, e senha aluno, que é o nosso padrão no curso. Entramos com o comando mysql-aluno-p-aluno. A partir disso, podemos perguntar quais bancos de dados existem usando o comando show databases. Então ele vai mostrar na tela o que vocês estão vendo, ou seja, presentemente o único banco de dados acessível ao aluno é o banco de dados prog2. A partir disso podemos usar o banco de dados prog2, dizendo use prog2. A partir desse momento estamos no banco de dados prog2 e podemos então perguntar quais tabelas existem nesse banco de dados usando o comando show tables. Então podemos ver as 3 tabelas que criamos na aula passada: cliente, conta e possui. Outras variantes do comando show permitem, por exemplo, descobrirmos que atributos existem para uma determinada tabela. Para isso a gente usa o comando show columns from tabela, onde tabela é o nome da tabela que você quer inquirir. Então, esse comando vai listar todas as colunas, todos os atributos dessa tabela, assim como características desses atributos. Outro comando show interessante é o comando show index from tabela. Esse vai permitir você saber quais são os índices associados àquela tabela. Uma coisa que a gente tem que observar é que, mesmo que você não tenha explicitamente criado um índice para uma tabela, mas se essa tabela tem um dos atributos ou vários atributos como primary key, então automaticamente o MySQL vai criar um índice para ele. E esse índice vai aparecer quando você disser show index. Um último comando que a gente não vai nem exemplificar aqui nessa aula é o comando show status. Ele vai dar uma série de informações estatísticas sobre o desempenho do servidor MySQL. A gente não vai mostrar muito esse comando porque as informações normalmente não são de grande valia para o desenvolvedor.
Então vamos a um exemplo. O comando show columns from cliente vai retornar uma tabela como essa que está sendo exibida no slide. Então vejam bem, aqui temos uma coluna escrita field, onde lista os nomes dos 3 atributos, ID, nome e endereço. Na coluna type, vocês podem ver os tipos de cada um desses atributos. Então, o comando ID, por exemplo, é um int de 11 caracteres. O atributo nome é um varchar de 50 caracteres e endereço um varchar de 80 caracteres. As outras colunas dizem algumas coisas adicionais a respeito desses atributos, por exemplo, a coluna null associada ao atributo endereço diz yes simplesmente porque esse atributo é permitido um valor nulo. Podem perceber também que o atributo ID tem a característica autoincrement ligada, porque esse é o atributo-chave que a gente vai usar incrementando automaticamente. Vejam também o resultado do comando showIndex from cliente, que vai retornar 2 linhas, ou dois índices. O primeiro, que é o índice primário, é um índice não único, e o segundo é um índice chamado nome cliente, que a gente explicitamente criou usando a cláusula key do comando create table da aula passada. Então, a primeira linha corresponde exatamente ao fato de que esse índice está associado à chave primária da tabela cliente, em particular ao atributo ID. Vejam também que a coluna non-unique indica que isso é uma chave primária porque ela vale 0. Ou seja, nesse caso aí, o principal acesso à tabela cliente vai ser através da sua chave primária e, portanto, ela tem que ser única. Uma vez criados bancos de dados, a gente viu como se faz isso na aula passada, é possível também que você queira remover um banco de dados ao qual você tem acesso, e para isso você pode fazer o uso desse comando drop database. O comando drop database permite você dizer, esse banco não vai ser mais usado, por favor, remova esse banco de dados. Uma vez feito isso, todo o banco de dados é removido, inclusive todas as tabelas associadas àquele banco de dados. O comando drop table permite remover apenas uma das tabelas de um banco de dados. Então, vamos fazer aqui um pequeno teste. Vamos criar um banco de dados teste. E, naturalmente, aqui a gente está assumindo que esse comando foi feito através de uma conta que tem privilégio de criação de tabelas. Não é o caso aliás, tem privilégio de criação de bancos de dados. Não é o caso da nossa conta aluno, que só tem privilégio de criar tabelas sobre o banco de dados PROG2. Então, em particular, a conta aluno não tem privilégio de criar um novo banco de dados. Mas vamos assumir que você tem acesso a uma conta dessas e você queira criar um banco de dados chamado teste. Então, esse comando create database test vai fazer a criação desse banco de dados. Você, então, pode usar esse banco de dados dizendo use test e criar a tabela 1 com 2 atributos A e B, A sendo um atributo inteiro e B sendo um atributo char de 10. Feito isso, eu posso criar uma outra tabela chamada tabela 2. Tabela 2. Feito isso, uma vez, naturalmente eu só posso remover uma tabela que foi criada, eu já sei que essa tabela foi criada no comando anterior, ele vai dizer ok, vai remover aquela tabela, e agora eu posso também remover o banco de dados teste. Então essa sequência de comandos é apenas para ilustrar o uso dos comandos
drop, tanto para banco de dados quanto para tabelas. Uma vez criada uma tabela, usando o comando createTable, é concebível que mais tarde você deseje alterar o formato dessa tabela. Uma coisa que você pode querer fazer é adicionar um outro atributo à tabela. Na hora que você faz isso, uma nova coluna é criada e todas as linhas da tabela vão ser afetadas, porque cada linha da tabela vai ter que ter uma nova coluna. Isso, naturalmente, só é possível se você der ou um valor default, se o atributo for não nulo, ou se você disser que o atributo pode ser nulo. Se você disser que o atributo pode ser nulo, então, o adicionamento de uma nova coluna vai criar esse atributo com o valor nulo. Ou, se você disser um valor default, e ele vai ser criado com esse valor default. Assim como você pode criar uma nova coluna, você pode também querer remover uma coluna. Então, dizer, por exemplo, alter table, nome da tabela, drop coluna. Ou melhor, drop column, nome da coluna. Então, remove esse atributo da tabela. Da mesma forma, você pode querer adicionar ou remover um índice para aquela tabela usando os comandos addIndex e dropIndex. Vamos ver alguns exemplos. Novamente, vamos assumir uma tabela de teste, apenas para fins de exemplo. Do tipo timestamp, dizendo alter table, teste, add column, set timestamp. Então, agora temos que a nossa tabela teste tem 3 atributos, A, B e C. Da mesma forma, podemos pedir que a coluna B seja removida, dizendo alter table teste, drop column B. Feito isso, a gente pode ver que o formato, o esquema daquela tabela teste tem esse aspecto. 2 atributos, A int de 11 e C do tipo timestamp de 14, que é o default para timestamp. Naturalmente, bancos de dados foram feitos para guardar dados. Então, a coisa natural a se fazer depois de serem criadas as tabelas é se querer inserir dados nessas tabelas. Então, para isso, na verdade, existem muitas maneiras de se inserir dados em tabelas. A maneira mais usual é fazer uso do comando insert. O comando insert tem essencialmente 2 formas de funcionar. O primeiro é esse que vocês estão vendo aí no slide, que tem a forma geral insert into tabela, values, e aí você dá uma lista de valores entre parênteses. Normalmente, esses valores são separados por vírgula e cada valor vai ser associado a um dos atributos que você deu ao criar a tabela. Então, se você diz assim, insert into tabela, values, valor 1, valor 2, valor 3, até valor n, valor 1 vai ser associado ao primeiro atributo que foi criado na tabela, ou seja, a primeira coluna da tabela. Valor 2 ao segundo atributo e assim por diante. Eventualmente, você pode não dar todos os valores que são necessários para se construir uma linha da tabela. Você pode ter, por exemplo, uma tabela com 5 atributos, você só dá 3 desses 5 atributos. Esses 3 valores vão ser associados aos 3 primeiros atributos da tabela, os 2 últimos atributos vão ter valores nulos, se você tiver dito que não é aceitável ao criar o atributo, ou então o valor default, se você disser o valor default é esse. Da mesma forma, ou de forma semelhante, você pode dizer insert into tabela e dizer, ao invés de uma lista, dizer set. Set significa que após essa palavra set, você vai dizer nome do atributo vale tanto. Nome do atributo vale tanto. Então, dessa forma, você pode dar
valores apenas alguns dos atributos, mas não necessariamente você precisa citar esses atributos na mesma ordem que eles foram criados com o comando createTable. Então você pode dizer set um atributo igual a esse valor, outro atributo igual àquele outro valor, e assim enumerar todos os atributos que te interessa inserir naquela linha da tabela, sem necessariamente enumerar todos. Naturalmente, se você não disse para algum determinado atributo que ele pode ter valor não nulo, ou seja, se você diz assim, esse atributo precisa ter valor não nulo, e você não confirma, não dá um valor para aquele atributo, esse comando vai falhar. Da mesma forma, se você não der um valor para um atributo e nulo é permitido, o valor assumido para aquele atributo vai ser nulo. Ou, no caso de você ter dito, ao criar a tabela, esse atributo tem um valor default igual a tanto. Se você insere uma nova linha naquela tabela, sem dar um valor para esse atributo, o valor default vai ser empregado. Então vamos ver como isso pode funcionar. Antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre como se especifica os valores de atributos. Então, em particular, os atributos do tipo string, ou seja, cadeias de caracteres contendo uma sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres tem que vir entre aspas ou entre apóstrofes. Na verdade, você pode usar tanto apóstrofe quanto aspas, desde que você naturalmente comece a string com apóstrofe, você vai terminar com apóstrofes também. Se você começar com aspas, tem que terminar com aspas. Imagine que você tenha, por exemplo, uma string, uma cadeia de caracteres, para a qual você precise ter um apóstrofe no meio. Ou seja, o apóstrofe faz parte da cadeia. Então, nesse caso, você deve começar a cadeia com aspas. E dessa forma, a cadeia só vai ser terminada quando você disser outra aspas no final. Então, o apóstrofe, em particular, não vai terminar a cadeia, ele vai ser encarado como um caractere qualquer. Uma outra possibilidade de você inserir um caractere do tipo apóstrofe ou aspas no meio da cadeia é usar uma barra inclinada precedendo esse caractere. Então, veja os exemplos. José de Almeida tem um apóstrofe no meio, mas não tem problema porque eu comecei e terminei a string com aspas. Da mesma forma, esse segundo exemplo, pizza doc está entre aspas, mas essa aspas faz parte da string. Por quê? Porque, na verdade, a nossa string pizza doc começa e termina com apóstrofe. Outra maneira de fazer a mesma coisa é usar, por exemplo, nessa terceiro exemplo, pingo d'água, onde o apóstrofe logo antes de água está precedido por uma barra inclinada. Então, esse apóstrofe antes de água, ele está, como a gente diz, está escaped. Ele está sendo interpretado como um caractere simplesmente porque tem uma barra antes. Essa barra, naturalmente, não vai fazer parte da string. A string pingo d'água, ela não tem essa barra inclinada. Os atributos de tempo também têm um formato especial, porque você pode dizer o valor, né, desse atributo de diversas formas. Normalmente você quer dar para um instante de tempo coisas do tipo qual ano, qual mês, qual dia e, eventualmente, também hora, minuto e segundo. Você diz isso de diversas formas. O SQL assume que você pode especificar um atributo de tempo, e aqui a gente está assumindo que o atributo de tempo é ou do tipo timestamp ou do tipo datetime, que são dois atributos conhecidos do SQL. Então, se você tem um atributo desse tipo, você pode dar um valor para esse atributo usando ou um número, num desses formatos, AAMMDD, onde aí eu tenho ano com 2 dígitos ou ano com 4 dígitos. Ano com 2 dígitos é assumido o século XX, ou seja, 91 significa 1991. Se você disser 91 e mês e dia, ele vai assumir 1991, esse mês e esse dia. Ou, se você quiser, pode especificar também o ano com 4 dígitos, e aí você pode usar o século que você quiser.
Se você não disser nada a respeito de hora, minuto, segundo, ele vai assumir 0 minuto, 0 segundo e 0 hora. Então, os outros dois formatos são idênticos aos dois primeiros, apenas onde você pode especificar também hora, minuto, segundo. Outra maneira de fazer a especificação desse atributo de uma forma um pouquinho mais legível é você usar uma string nesse formato, onde você pode usar, por exemplo, esse hífen separando ano de mês e de dia. Da mesma forma, você pode especificar hora, minuto e segundo, separando hora de minuto e de segundo, usando 2 pontos. Então, existem diversas combinações, né, de formatos que você pode usar para especificar instante de tempo para um atributo do tipo timestamp ou datetime. Além desses tipos que a gente já se referiu a eles, na verdade a gente só falou sobre o tipo timestamp, mas existe também o tipo datetime, que é em tudo semelhante a timestamp. A única diferença é que o timestamp, como a gente viu na última aula, é um atributo que, se você não diz um valor para ele, assume o minuto e segundo, né, o instante onde foi feita a inserção do valor na tabela. Então, se você não especifica nada para um valor do tipo, um atributo do tipo timestamp, ele assume que é o momento onde você fez a inserção. Enquanto que para o valor datetime, você pode especificar um valor default qualquer, e isso vai ser respeitado se você não especificar um valor ao inserir o dado na tabela. Além desses dois, que são os mais genéricos, existem também atributos que têm somente a data ou somente o instante do dia. E nesse caso, você diz assim, se você quiser um atributo do tipo data, né, do tipo date, esse atributo vai ter que ser especificado usando apenas ano, mês e dia, que é a parte inicial do formato para datetime. Da mesma forma, se for atributo do tipo time, você diz apenas hora, minuto e segundo. Então, vamos ver um exemplo simples, onde temos uma tabela, outra vez uma tabela que criamos apenas para fins de exemplo, uma tabela teste, com o atributo A inteiro, não nulo, autoincrementável, B um varchar de 20, cujo default é 2 asteriscos, C do tipo datetime, cujo default é 1º de janeiro de 2001 a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Estamos também assumindo que A é chave primária. Então, digamos que façamos um insert into teste, uma coleção de valores nula. Então, A, B e C vão ser criados com seus valores default. Para o atributo A, isso é feito usando o método do autoincremento. Então, o próprio SQL vai calcular um número inteiro e vai colocar dentro desse atributo A. Para B, que é um varchar de 20, cujo default é 2 asteriscos, a coluna vai ser criada com o valor de 2 asteriscos. E da mesma forma, a coluna C vai ser criada com esse instante de tempo especificado na cláusula default. Então, veja bem abaixo no nosso exemplo, a primeira linha que foi impressa depois que a gente pediu para listar o conteúdo da tabela. Essa primeira linha tem A valendo 1, B tendo 2 asteriscos e C tendo o valor default para a data. No segundo exemplo, o segundo comando insert dessa transparência, temos insert into test, set C igual a 9512 25, ou seja, 25 de dezembro de 1995, às 19 horas. É exatamente isso que foi impresso aí no finalzinho da transparência, se você observar a coluna 2. Então, o valor de A foi obtido através do processo de autoincremento, valeu 2 nesse caso. B tem o valor default, 2 asteriscos, e a data é 1995, 25 do 12. Às 19 horas. Finalmente, temos um valor, uma nova linha inserida na tabela através do terceiro comando insert into test, values null, ABC e 28 de 2 de 1958 às 23 horas. Então, isso vai corresponder à terceira linha da tabela,
Observe que eu sou obrigado a dizer null para o primeiro valor. Quando o atributo é do tipo autoincremente, você não pode dar um valor explícito, a não ser que seja exatamente igual ao valor que ele calcularia. E como isso é difícil de saber que tipo de valor ele iria inserir de qualquer forma, é melhor você dizer simplesmente null e deixar o próprio SQL calcular o valor do atributo. Então, terceiro exemplo, está aí listado no finalzinho da transparência, do slide. Terceira linha, A valendo 3, B valendo ABC, e o atributo C, 28/2/58, às 23 horas. Então, como eu falei no nosso exemplo, observe que esse atributo autoincremente, ele, já falamos isso, vamos apenas fixar, ele indica que um valor único vai ser usado a cada inserção. Então, precisamos, ao inserir linhas nessa tabela, ou não especificar nada, usando set, por exemplo, a segunda forma de uso do comando insert usando set, e nesse caso a gente nunca menciona o atributo correspondente à cláusula autoincremente. Ou então, se você disser values e você for obrigado a colocar na lista de valores um valor para aquele atributo autoincrementável, você deve dizer null. Agora imagine que você fez isso, inseriu na tabela uma nova linha. Uma coisa natural que você gostaria de saber a respeito dessa inserção é qual foi o valor que foi computado pelo SQL. Para você descobrir isso, você precisa usar a função lastInsertID, que é essa que vocês estão vendo aí na transparência. Então, a função lastInsertID é uma função que é compreendida pelo SQL e vai te dizer o valor do atributo autoincrementável que foi mais recentemente inserido numa tabela. Então, é importante que você perceba que você só pode pedir o valor de lastInsertID imediatamente depois de um comando insert. Você não pode emitir nenhum comando SQL entre a inserção e a variação da função lastInsertID. Então, veja bem, eu disse assim, insert into test values e não disse nada. Então, normalmente, o que vai acontecer? O próprio SQL vai computar um valor para, se for no caso do exemplo anterior, para o atributo A, que é autoincrementável. Para saber qual o valor que foi computado para o atributo A, usa-se um comando como esse, select lastInsertID, abre e fecha parênteses, o resultado é esse que vocês estão vendo na tela, no caso do exemplo anterior, seria o valor 4. Então, vimos usando aí o comando select, um pouco sem falar nada a respeito dele, e essa omissão foi um pouco proposital, porque o comando select é um comando muito complexo, na verdade, talvez é o comando mais importante da linguagem SQL. A gente vai passar um bom tempo falando sobre diversas maneiras de usar o comando select, mas apenas para a gente poder compreender um pouquinho melhor esses exemplos que foram dados, vamos falar pelo menos dessas utilizações que fizemos do comando select. Então, como eu disse, esse comando é um comando genérico, ele serve para computar consultas genéricas sobre o banco de dados. E uma característica importante é que o comando select ele sempre retorna uma tabela. É por isso que nesses exemplos, quando a gente diz select, ele sempre coloca o resultado na forma de uma tabela dividida em linhas e colunas. Porque, na verdade, mesmo que você compute só um valor, esse valor vai vir sob a forma de uma tabela. Isso é uma característica importante porque, no caso de um banco de dados relacional, praticamente todos os cálculos que se faz são em termos de linhas e colunas de tabelas. É o modelo relacional valendo aí também. Então, o comando select, eu já falei, é um comando muito complexo, ele pode ter diversas cláusulas e vamos ver nessa aula apenas a utilização mais simples possível. Mas já vimos dois exemplos nos exemplos anteriores. Primeiro, a utilização, a gente viu coisas do tipo select asterisco from tabela. O que significa isso? Na verdade, isso significa
liste todas as colunas de todas as linhas da tabela. Asterisco diz todas as colunas. Não precisa saber nem quais são os nomes das colunas, ele automaticamente vai listar todas as colunas. Se você quiser listar apenas algumas das colunas, então você diz select e enumera os nomes das colunas. Mais tarde a gente vai ver que o que você pode dizer logo depois de select pode ser não só nomes de colunas, mas expressões em geral. Em particular, perceba aqui nesse segundo exemplo, essa segunda forma de utilização do comando select, onde você diz apenas select uma expressão. Isso é um comando perfeitamente válido em SQL. Significa apenas que essa expressão vai ser avaliada e impressa. Então, retorna uma linha, nesse caso aqui, como a expressão retorna um valor apenas, é uma tabela com uma linha e uma coluna contendo o valor dessa expressão que foi avaliada. É o caso do exemplo anterior, onde a gente avaliou a função lastInsertID. Uma coisa importante também é a questão do formato dessas expressões. A gente não vai conseguir falar assim, extensivamente sobre todas as possíveis funções que você pode usar em SQL, nem todos os operadores, porque isso é uma coisa até tediosa. E o aluno interessado talvez devesse se instruir usando material online do próprio MySQL ou do próprio Instituto de Padrões, onde existe o padrão SQL com todas as possíveis funções que você pode usar. Mas vamos dar alguns exemplos que acredito que vai ser suficiente para todas as aplicações que a gente vai usar aqui nesse curso. Em geral, o formato das expressões SQL segue muito de perto os formatos de expressões em linguagem de programação em geral. Na verdade, a gente vai ver que existe pouca diferença entre um formato de uma função ou de uma expressão em SQL e o formato de uma expressão em PHP, por exemplo. Então, vamos ver algumas coisas simples sobre expressões. São os operadores mais comuns, são bastante semelhantes àqueles que vimos, por exemplo, em PHP ou em outras linguagens como C, Pascal. Em particular, a comparação, os operadores de comparação, igual, diferente, são bastante semelhantes. Na verdade, SQL, por exemplo, para o operador diferente, ele suporta duas sintaxes, uma semelhante ao que se usa em Pascal, que é esse menor e maior, e também exclamação igual, que é o que se usa em C, por exemplo, e também em PHP. Então, é possível perguntar, é igual, usando o sinal de igual, se é diferente usando exclamação igual ou menor maior, também os operadores maior, menor igual, todos idênticos ao que se usa em linguagem de programação em geral. Existem também os conectivos lógicos, AND e OR, também suportando duas sintaxes apenas para ficar a coisa mais fácil para quem está acostumado com uma linguagem como outra. Então você pode tanto usar AND, soletrando AND, ou então usando dois sinais de E comercial, como mostrado aí na transparência. Da mesma forma, o operador OR pode ser escrito OR mesmo, ou então com duas barras verticais, como se faz em C, por exemplo. O conectivo NOT também pode ser escrito tanto em Pascal como em C, como NOT mesmo, ou então exclamação. E também existe o operador, o conectivo lógico ou exclusivo, que se escreve SHOR, conforme vocês estão vendo aí na transparência. As operações aritméticas também seguem o formato geral, ou seja, mais, menos, barra inclinada. E no caso aqui, está faltando na transparência, existe também o operador asterisco, que é a multiplicação, e esse operador %, que é um operador de resto. Então, vamos a alguns exemplos apenas ilustrativos. Os operadores mais comuns em SQL seguem muito de perto o que é usado em linguagem de programação em geral. Então, veja, por exemplo, o operador de comparação igual, se escreve igual, assim como se usa em Pascal, por exemplo.
O operador diferente é escrito também como se usa em Pascal, usando menor e maior, ou pode-se usar também a sintaxe usada em PHP, que é exclamação igual. Operador maior, menor igual, todos esses seguem o padrão usado em praticamente todas as linguagens de programação. Os conectivos lógicos também podem ser escritos em dois formatos, ou usando o padrão Pascal, onde se escreve AND mesmo, ou usando, por exemplo, dois caracteres de comercial juntos, que significa operador AND em C ou em PHP, por exemplo. O operador OR pode ser escrito também soletrado dessa forma, OR, ou então com duas barras verticais. O operador NOT escreve-se escrevendo NOT mesmo, ou então exclamação, como é em PHP. E existe também o operador exclusive OR, que se escreve XOR, XOR, que significa ou exclusivo. Os operadores aritméticos também seguem o mesmo padrão, o mesmo formato, usado em todas as linguagens de programação que eu conheço, mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra inclinada para divisão, sendo que existe também o operador de resto, que é escrito com esse sinal %. Os operadores bit a bit também seguem um pouco o que é feito em C, por exemplo, onde OR bit a bit é uma barra vertical, o AND bit a bit é um sinal de exclusivo, de comercial, e esse chapéu significa ou exclusivo. Funções em SQL existem milhares. Um pouco de exagero, mas existem muitas funções em SQL. Eu estou dando apenas nessa transparência apenas alguns dos exemplos. Funções matemáticas também bastante semelhante ao que se usa em Pascal, log para logaritmo natural, exp para exponenciação com base natural, cosseno, seno, valor absoluto, potenciação usando POW, arco tangente de dois valores, né? Na verdade, a tan de yx é o arco tangente do ângulo que se obtém dividindo y por x, né? Funções de string também, muitas delas, apenas alguns exemplos, a operação de concatenação, que é a função concat, a função comprimento da string, que é feita usando esse formato length, né? Length significa comprimento em inglês. Localização de uma string em outra significa procurar a string S1 dentro da string S2. Vai te dizer se o lugar onde S1 aparece em S2. Existem algumas funções para manipulação de tempo, essas são as mais simples. CurDate vai dar a data corrente e CurTime o tempo corrente, ou seja, o instante, a hora do dia, hora, minuto, segundo, corrente do dia. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu disser select AB from test, onde teste é aquela última tabela que criamos de exemplo, algumas transparências atrás, teríamos alguma coisa como isso daí, ou seja, observe que apenas as colunas A e B estão sendo listadas usando esse comando select. Aqui temos, no segundo exemplo, um comando onde se avalia uma expressão relativamente complicada, onde está escrito concatenação de 1 mais 3 vezes log de 2 e aspas XYZ. Uma coisa interessante para se observar nesse exemplo é que eu estou fazendo a concatenação de um valor numérico com uma string. Nesse caso, o SQL faz automaticamente a conversão do valor numérico numa string que tenha esse mesmo significado. Então, veja bem o que ele vai colocar no resultado. É essa string onde tem os dígitos obtidos fazendo a avaliação dessa expressão. Então, tem 3.07, etc. E no finalzinho, a concatenação com a string XYZ. Observe o valor, o caractere branco entre o último 8 e o X. Esse branco está presente no operador concat,
o segundo operando tem x, y, z, mas tem um branquinho antes do x. Um terceiro exemplo, usando funções booleanas, ou atributos, operadores booleanos, select 1 maior que 0, and 2 maior que 1. Então, 1 realmente é maior que 0 e 2 realmente é maior do que 1. Então, o valor resultante dessa avaliação é 1, que significa verdadeiro em SQL. Uma coisa muito importante que a gente já vai adiantar para a nossa próxima aula é a cláusula where. A gente vai ver que a cláusula where pode ser usada de diversas formas. Em particular, o comando select admite uma cláusula where, o comando insert admite uma cláusula where, o comando update, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também admite uma cláusula where. Então, o que significa a cláusula where? Na verdade, a cláusula where é usada em todos esses comandos apenas para restringir quais linhas da tabela você está sobre as quais você quer operar. Então, dizer select alguma coisa where uma expressão booleana significa faça o select apenas nas linhas que satisfazem uma expressão booleana que você deu. Então, assim, um exemplo onde você escreve select asterisco from tabela where condição significa me lista todas as colunas dessa tabela, mas apenas para as linhas nas quais essa condição é satisfeita. Então vamos ver esse exemplo de comando select. O primeiro exemplo, digo select asterisco from test, então podemos ver que a tabela teste, nesse caso, é uma tabela de duas colunas, onde o atributo A tem valores 1, 2 e 3 para as três linhas da tabela, e o atributo B, valores A, B e C para as três linhas da tabela. Naturalmente, A é um atributo inteiro, B é um atributo do tipo string. Então, assumindo esse é o conteúdo da tabela teste, você diz agora select B from test where A maior que 2, podemos ver que na tabela teste só tem uma linha que satisfaz essa coluna, essa condição, que é a terceira linha, onde A vale 3 e para a qual B vale C. Então, o resultado desse comando select é o que vocês estão vendo, ou seja, uma coluna apenas da tabela, já que eu pedi para selecionar apenas a coluna B, e nessa coluna B, apenas uma linha é listada, é a linha onde tem o atributo B valendo C. No terceiro exemplo, a gente diz select A from test, where B menor do que aspas B, ou A maior do que 2. Então, veja bem, nesse exemplo, tem uma coluna que satisfaz B menor do que aspas B, que é a primeira coluna, a primeira linha, a linha que tem A valendo 1 e B valendo A. E existe também uma outra linha da tabela que satisfaz a segunda cláusula, ou seja, A maior do que 2. Tem a terceira linha satisfazendo isso. Então, na verdade, precisamos listar a linha número 1, a primeira linha da tabela, e a terceira linha da tabela. Como especificamos apenas a listagem da coluna A, temos o resultado que vocês estão vendo, ou seja, a coluna A valendo 1 e 3, correspondente a essas duas linhas da tabela. Imagine que você agora precise remover algum registro da sua tabela. Para você fazer isso, tem essencialmente duas maneiras de fazer. Uma é você dizer, remove todas as linhas da tabela, isso é feito dizendo delete from tabela. Você sabe que se disser delete from tabela significa remove todas as linhas dessa tabela, mas não remove a tabela em si. Então lembrem que a gente falou sobre o comando drop, que é o comando que você faz, que você usa para remover tabelas inteiras do banco de dados. Então a diferença entre delete from tabela e drop table tabela é drop table tabela remove a tabela inteira. E delete from tabela remove todas as linhas da tabela, mas a tabela então continua no banco de dados tendo nenhum registro. Naturalmente, não é sempre que a gente quer remover todos os dados de uma tabela. Normalmente, a gente quer remover apenas algumas das linhas da tabela e você especifica quais linhas você deseja remover usando uma cláusula where.
Então, o segundo formato, onde a gente diz assim, delete from tabela where condição, a condição vai ser uma expressão booleana envolvendo atributos da tabela, onde vai ser dizer, remove apenas as linhas da tabela para as quais essa condição é satisfeita. Então, mais um exemplo, aquele mesmo exemplo da nossa transparência anterior, temos uma tabela com 3 linhas, atributos A e B, A valendo 1, 2 e 3 e B valendo ABC. Se eu digo delete from test, where B é igual a string B, vamos remover exatamente uma linha da tabela, que é a única que satisfaz essa condição. Depois disso, você diz select asterisco from test, temos o quê? A linha 1 e a linha 3, sendo que a linha 2 foi removida. Se você diz delete from test, então você removeu todas as 2 linhas restantes e após isso, select asterisco from test retorna um conjunto vazio, uma tabela vazia. É o que escreve aí na hora que vocês estão lendo empty set. Empty set significa uma tabela vazia. Muito bem. Então, assim como há interesse em remover linhas da tabela, há interesse também em atualizar alguns atributos de algumas linhas da tabela. Então, para você poder dizer, olha, essa linha está errada, eu tenho que alterar esse atributo dessa tabela, você pode usar o comando update. Então, update tem essencialmente 2 formatos. Na verdade, o segundo formato é simplesmente uma especialização do primeiro formato, onde você especifica uma condição. Então, em geral, o comando update tem esse formato aí. Update tabela, onde tabela é o nome da tabela, set, e aí uma lista de pares, atributo valendo expressão, atributo valendo expressão. Então, você só precisa especificar quais atributos você quer modificar. Se você disser update tabela set atributo igual a expressão, significa esse atributo vai ter esse novo valor. Então, em particular, os valores antigos daquele atributo vão ser apagados e vão ser substituídos pelos valores dessas expressões que você disse. Nesse primeiro formato do comando update, onde não há uma cláusula condição, a cláusula where, todas as linhas da tabela vão ser afetadas. Se você quer especificar que apenas algumas linhas, alguns registros da tabela sejam afetados pela atualização, então você usa o segundo formato, onde você diz update tabela, set atributos e valores, e, finalmente, uma cláusula where, onde você especifica uma condição, dizendo apenas essas linhas vão ser afetadas. Então, mais um exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente tem usado, tabela com 2 atributos A e B, 3 linhas, A valendo 1, 2, 3 e B valendo ABC. Dizemos, update teste set A igual a mais 1 e B igual a upper de B. Então, aqui estamos exemplificando. Todos os atributos A vão ser atualizados com A mais 1. Isso significa, para todas as linhas da tabela, o atributo A vai ser incrementado de 1. Mais ainda, nesse exemplo, todos os valores para o atributo B vão ser transformados em strings escritos apenas em caixa alta. Upper é uma função, que não nos referimos antes, mas é bastante comum. É uma função que transforma a string de tal forma que todos os caracteres minúsculos são convertidos em maiúsculos correspondentes. Então, dizemos, agora temos todos os valores do atributo A foram incrementados de 1 e, para o atributo B, todos agora estão escritos em caixa alta. No segundo exemplo, dizemos update test, set A igual a 99, where B igual a aspas B maiúsculo. Então, assumindo que o valor de B foi todo transformado em caixa alta, temos exatamente uma linha da tabela para a qual o atributo B vale B maiúsculo. Então, no nosso comando select final dessa transparência, a gente diz select asterisco from test, e aí temos o valor da tabela alterada. Em particular, a linha número 1, agora tem A valendo 2 e A com
o atributo B, que tinha A minúsculo, agora tem A em caixa alta. A segunda linha da tabela, que logo depois do primeiro comando update valia 3, agora vale 99 por causa desse segundo update, onde a gente disse 7A igual a 99. E a terceira linha da tabela, A valendo 4 e C valendo C maiúsculo. É isso.